Estou aqui com o meu amigo Zé Colmeia. Grande Wellington. E aí? Uma noite... Terrível. Perdemos uma batalha, mas eu sempre falo isso, não perdemos a guerra, nem a vontade, nem a força para continuar lutando. Sigo junto com o Ramon Dias, com todo o elenco, que vem fazendo um trabalho de recuperação fantástico, entendeu? Esse grupo aí que chegou a partir do segundo turno, merece toda a credibilidade e apoio desse grupo. Teve aquele jogador, o outro que vocês não gostaram, mas, porra, eles são dignos de toda a reverência do torcedor vascaíno. Às vezes as coisas não acontecem. Ontem foi um dia que não aconteceu. Então tá. Então, você já sentiu como que vai ser o vídeo. É pra gente analisar o momento. Tô pegando um vascaíno raiz pra gente falar um pouquinho. Dá pra acreditar? Vai ter que torcer contra outros times? Vamos analisar a tabela? Então, estamos juntos aí. Então, tá muito legal o nosso trabalho, graças ao Zé Colmeia, ao nosso Deranha. Graças à tua competência. E a vocês também. Vamos lá? Me ajuda nessa? Muito bem, minha gente. E era o jogo decisivo para muita gente ontem. Vasco da Gama e Corinthians. Não vou dar o nome do jogador do Corinthians, mas que já jogou aqui no Rio de Janeiro. É bom que vários que estão no Corinthians jogaram no Rio. E ele disse assim: na nossa cabeça a gente ganhava do Bahia, se livrava do rebaixamento, ia a 47, e vinha para um jogo menos tenso no Rio de Janeiro, ele até brincou, até para ajudar o Vasco. Lógico que isso não existe no futebol, Zé. Você trabalhou no futebol profissional, todo mundo quer ganhar. Claro. Mas aí, como diria, o Corinthians tomou de 5 do Bahia e venceu o Vasco de virada. Não foi uma noite feliz para alguns jogadores do Vasco. Eu não sou muito de dar opinião aqui. Muita gente contestando o técnico Ramon pelas mudanças que fez. O Zé Colmeia quer falar o que do jogo? Ô Wellington, primeira coisa que eu quero passar para todos os vascaínos é o seguinte. A gente já vem fazendo um turno de recuperação já desde o início que chegou o Ramon Dias. Quando ele chegou, o Vasco tinha 9 pontos. Hoje tem 42. Mas a grande batalha que você falou que ontem era um jogo importante, o jogo importante já começou a ser desde o Cuiabá, que nós vencemos, e a gente enfileirou uma sequência aí de 6 rodadas sem perder. Jogos importantes, com empates importantes, com vitórias importantes, fazendo valer o mando de campo. Ontem era nosso mando de campo e nós não fizemos valer o mando. Eu falava que se o Vasco ontem ganhasse, não estava nada resolvido. Assim que se o Vasco empatasse ou perdesse, também não estaria nada resolvido. Ramon falou isso na coletiva. E eu falei, e estava gravado isso, e por isso eu venho bem tranquilo aqui para dizer o seguinte: não está nada resolvido. Nós fomos o primeiro jogo de uma rodada que ainda nem se encerrou e que a gente nem sabe se o Bahia realmente vai ganhar do São Paulo. Para mim, o jogo-chave dessa rodada se chama Cruzeiro e Atlético Paranaense. Amanhã, em Belo Horizonte, Cruzeiro conseguiu, por um erro da Procuradoria do STJD, que não denunciou Cruzeiro e Curitiba a tempo. Não é erro, porque o Vasco... Eu vou explicar juridicamente. Eles colocaram o Vasco... Você depois vai explicar, me perdoa. Tranquilo. Eles colocaram o Vasco automaticamente, com o estádio interditado. E ficou um mês para marcarem julgamento, e o Vasco com o estádio interditado, e depois ficou ao todo quase 3 meses sem jogar em São Januário. Graças ao O que Ministério fazem com o Vasco Perfeito. É uma sacanagem gigante. E é por essas sacanagens, que o futebol brasileiro está de mal a pior. E nós estamos o quê? Há 24 anos sem ganhar título? Sim. Nós vamos para 28, nós vamos para 32. Enquanto não mudar
o que acontece hoje no futebol, infelizmente. Agora você pode explicar. Não, então, aí a Procuradoria não fez a denúncia dentro do prazo e o Cruzeiro se beneficiou disso. O Curitiba tentou também, não conseguiu, por causa da Lei Geral do Esporte, mas o Cruzeiro só não vai ter torcida organizada amanhã no Mineirão. Então você me responde. O jogo do Corinthians e Internacional vai ser dentro do campo do Corinthians? Se o mando for do Corinthians, sim. Ah, é? E não teve um torcedor que invadiu o campo? Teve, mas aí... Mas aí é o Corinthians. Não. Eu entendo o que você está falando, Zé. Eu entendo o que você está falando. Mas não houve um pedido de interdição preventiva, como houve do Mineirão e do Couto Pereira, devido à briga generalizada de duas torcidas. Você lembra um jogo que eu falei pra você que ia, e tá gravado aí no Wellington Campos FC, pode ver, vídeo, não sei se é o passado ou o outro, que eu avisava que ia ter o jogo do Sampaio Correia e existia uma dupla que ia trabalhar no jogo, que o árbitro era o Leandro Voaden e o VAR Daniel Bins, do Rio Grande do Sul. Você lembra disso? Lembro. E eu falei o que ia acontecer nesse jogo. Que iam fazer de tudo para ajudar o Sampaio Correia e mandei teus seguidores apostarem no Sampaio Correia. O que aconteceu? Aos 8 minutos de jogo, o VAR, seu Daniel Bins, chama Leandro Voaden e o que acontece? Foi expulso o jogador do Avaí. Jogador do Avaí expulso. O jogo terminou 4-0. Ainda bem que o Sampaio acabou caindo. E eu falei aqui que no Sampaio Correia tem gente que está em cargos de diretoria da CBF, então há um favorecimento mútuo ali entre as partes. Tudo bem. Me chamavam de maluco e tal. Os que me conhecem sabem que eu sou papo reto. Apostaram, fizeram doação para a sede náutica. Obrigado. E ontem, antes do jogo, eu fiz um vídeo direto de São Januário, tá no meu Instagram. Eu vi. E eu falava, é uma covardia o que fazem com o Vasco. Aliás, estão O reclamando... Cruzeiro vai jogar com torcida. Estão reclamando de 2 pênaltis de ontem. Você concorda? Ô, Wellington, pro Paulo César de Oliveira falar que foi pênalti do Vasco, porra, precisa mais quem falar, irmão? Paulo César de Oliveira falou, foi pênalti, claro. E claro que foi. O cara tá com o braço afastado do corpo. Isso aqui é o braço afastado. O jogador do Vasco dá um toque que ia permitir dele dar mais uma passada e bater pro gol, o gol aberto. E o cara deixar o braço ali. Se foi intencionalmente ou não foi, porra, descuido dele. O cara tem que marcar com o braço pra trás. É isso ou não é? Que manda a regra. Alô, meu amigo João Fortunato, lá no Alto Caporal. Ocupou espaço. Se foi sem querer... Ele tirou vantagem. Tirou vantagem disso. Então, era pênalti. Mas o seu Daniel Bins, que daqui a pouco vai ser chamado, daqui a pouco, vocês podem acreditar, vocês vão ver ele na cabine do VAR de Copa do Mundo. Porque todo mundo que opera conforme o sistema, eles conseguem, entendeu? Participar. Então, se o Paulo César de Oliveira falou que foi, se todo mundo viu que foi, porra, o mais honesto desse rapaz, era ele chamar o árbitro, não para ele definir, porque quando o VAR chama, sim, ele não define que foi pênalti, ele sugere. deixa a critério do árbitro definir ou não. Com certeza, se ele chama, o juiz visse o lance que o cara ia ganhar o espaço para bater pro gol, o gol livre, o cara ia marcar o pênalti. Eu não culpo nem o Sálvio, né? Sávio. É o Sávio. Sávio Pereira Sampaio. É, Sávio Pereira Sampaio. Eu não culpo nem o Sávio Pereira Sampaio. Sim. Eu culpo o Daniel Bins, que eu não falei do Sávio Pereira Sampaio antes do jogo. Eu falei exatamente de quem? Do VAR, Daniel Bins, que eu tô marcando ele, tô mostrando para vocês. Da mesma forma que os caras operaram o Juventude pro Novo Horizontino, que eu te falei que eles queriam 6 de São Paulo. O Novo Horizontino acabou o jogo, o cara deu 13 minutos de acréscimo. 13 minutos. E não arrumou nada. Eles expulsaram o jogador do Juventude. Eu comentava isso com o Nenê falou, pô, um absurdo, Zé, você tem toda a razão.
Eles expulsaram o jogador do Juventude. Eles marcaram o pênalti e desmarcaram o pênalti. Porra, ou seja, isso é pífio, cara. A gente ri pra não chorar. E o Vasco, infelizmente, é sempre vitimizado. Sempre, sempre. O Cruzeiro mandou carta para a CBF, um ofício para a CBF, reclamando da arbitragem do jogo contra o Goiás, que ele ganhou de 1-0, pedindo mais atenção da arbitragem nessa reta final do Brasileirão. Para você, vai ser... Aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Douglas, já falo contigo, tô aqui ao vivo aqui com o Wellington Campos FC. Segue ele aí, indica pros amigos, entendeu? No YouTube. Tô ao vivo aqui, o Wellington Campos FC, já te chama aí. Tá chegando na sede náutica, né? Esse é o brabo do LED Neon da sede náutica, tá? Opa. Douglas, vascaíno nato. Tô fazendo tua propaganda aqui, valeu. Depois eu falo contigo, beijo. Aqui é desse jeito. Desculpa, galera. Não, aqui não tem edição, não. Aqui vai. Ao vivo, é ao papo vivo. reto. Zé, então o Cruzeiro está reclamando de arbitragem, está pedindo para que tudo ocorra dentro do normal. Para você, amanhã é o jogo decisivo do Cruzeiro com o Atlético Paranaense, porque depois. Não, tem vários jogos, vamos lá. Você tem o Botafogo aqui. Por quê? Aqui. Ele joga com o Botafogo aqui. Para mim, o Botafogo ganha do Curitiba hoje e ganha do Cruzeiro. Eu acho que o Botafogo ainda tem chances no campeonato. Com certeza, tá vivo. O Flamengo e Atlético Mineiro, pra mim, é um jogo de empate. Entendeu? Tá me cheirando empate. Tá me cheirando empate. Então vamos lá. Porque, pô, o Atlético é até um bom resultado, porque se não ganhar, não vou pra ser campeão, mas eu tô ali na briga pela Libertadores. Entre os 4 da Libertadores. E o Palmeiras deve ganhar do América Mineiro e deve ganhar do Fluminense, que já vai estar jogando com o time reserva e ganha do Cruzeiro lá. Então, Botafogo e Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras, pra mim o Cruzeiro não ganha. E o jogo agora do Atlético Paranaense, eu vou dar uma palavra aqui, posso? Que ninguém sabe. Bom, todo mundo sabe que o Alexandre Matos é um grande amigo que eu fiz no futebol. Tenho uma profunda admiração por ele. Baita profissional. Baita profissional. Para mim, era quem deveria ter sido contratado já antes de entrar, sabe? Nada contra o Paulo Bax, não tô aqui queimando ninguém. Mas, para mim, é o cara do tamanho do clube que eu amo. Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu conversando com o Alexandre Matos, já antes do jogo do Vasco e Corinthians, eu virei pro Alexandre Matos e, pô, tô trabalhando ele. Eu sei, e vou lembrar a vocês, que o Ronaldo, assim que assume o Cruzeiro, ele tira o Alexandre Matos. Mas com o time praticamente formado pelo Alexandre Matos, ele conquista o acesso com o pé nas costas, entendeu? E o Alexandre Matos foi para o Atlético Paranaense, fez aquele campanha com 5 milhões de folha, botou o Atlético Paranaense na final da Libertadores, ou seja, gigante. E sem o Petralha, que está combatendo um câncer. Tá doente. E ele assumiu tudo. Até na saída do diretor, porra, lá o Filipão, ele assumiu tudo. E deixa eu acrescentar, e ainda levou o Vitor Roque, joia do Cruzeiro. E o Vitor Roque, que voltou contra o Vasco aos campos, tá preparadíssimo para esse jogo, tá com a faca entre os dentes, porque o Ronaldo, quando ele saiu, andou falando muita coisa do rapaz, que já tá vendido pro Barcelona, e a van premier dele, o último ato dele, vai ser dar uma resposta dentro de campo. Então... A lei do ex? A lei do ex. Se o Vitor Roque entrega tudo que pode, o Atlético Paranaense acaba sapecando o Cruzeiro. Se sapecar o Cruzeiro não ganha aqui do Botafogo e não ganha do Palmeiras decidindo o campeonato. Então o que acontece? O Cruzeiro tem 44 pontos. O Vasco, com uma vitória apenas, se safa. Nesse caso, hoje é o jogo do Santos. Vamos lá. Santos e Fluminense. Santos e Fluminense, último jogo do Fluminense. Com força máxima. Com força máxima. Provavelmente,
Fluminense é infinitamente superior ao Santos. Preciso nem estar falando isso. Fluminense, para mim, hoje, ganha o jogo. O Santos vai ficar o quê? Quantos pontos? 43. 43, nós temos 42. Próximo jogo deles é quem? É fácil até. Mas é com quem? Próximo jogo do Santos. Eu sei que Grêmio e Goiás. Eu não trouxe meu famoso caderninho. Então, eu sei que o Santos ainda tem um jogo difícil. O que eu vou te falar, Wellington? O campeonato não acabou. O Vasco tem chance de ganhar sim os 2 jogos. Porque o Grêmio, a gente conversava aqui antes, o Renato Gaúcho é um grande amigo meu, o Alexandre Mendes, trabalhei com os dois. Porra, eu fui o cara que sugeria ao Romário, porra, de que fizesse o Renato Gaúcho, assim como foi o PC Guzmão. Fui eu que sugeri e dei pilha no Romário, e o Romário fez os 2 de técnico. Quem fez o Renato Gaúcho técnico foi o Romário. E quem fez o PC foi o Romário. A verdade é essa. E quem cornetou fui eu. E quem fez o Alexandre Mendes, que é um dos melhores auxiliares de técnico do Brasil, eu vou te contar uma história rápida. O Alexandre Mendes era o cocô do cavalo do bandido dentro do Fluminense. E eu sempre observava o trabalho dele, e ele sabe que isso que eu estou falando é verdade. E uma vez o Romário teve um problema de uma lesão, e aí trabalhava o Ronaldo Torres e o Camilo, que era da seleção de base. Isso. E aí eu virei pro Romário e falei assim, Romário, tô fazendo aqui o teu trabalho, agora tu vai fazer a transição da fisioterapia, e eu quero que tu faça com o Alexandre Mendes. Aí o Romário, porra, Zé, Alexandre Mendes, pô, aquele moreninho, eu falei, é ele mesmo. Aí eu falei assim, pra mim é um dos melhores profissionais que tem aqui. Tu não sabe, mas eu como convivo com o pessoal, vendo a preparação, é um dos melhores, tem uma didática fantástica, é um super profissional, eu tenho uma admiração infinita pelo Alexandre Mendes. E aí ele virou e falou assim, que não sei o que, o Alexandre, despachado, belo dia, monta um circuito, e aí ele vira pra mim, Zé, hoje eu vou pegar o Romário. Eu falei, não, peraí, conversa com ele. Eu já falei que ele tem que ir pra preparação, mas ele tava querendo ir com os outros. Aí o Romário sai do vestiário, vem pro campo, quando vê que está só o Alexandre, aí já coça a cabeça, aquele jeito do Romário, né? Aí Alô, baixinho! Aí o Alexandre Mendes vira e fala assim, vambora, garotão, hoje tudo é comigo aqui. Vamos lá, vou te dar o teu trabalho. Aí ele, não, vou na bicicleta, não. Trabalho é esse aqui, programei pra você, vamos lá. E, meu irmão, foi firme com ele. Quando terminou o trabalho, eu falei, Romário vai vir ou me xingando ou amando o cara. Aí o Romário entra, a gente, porra, no vestiário, já se arrumando pra ir embora. Ele aí, bigode, te falar, cara é pica. Aí eu falei, porra, não te falei, Baixão? Cara é pica. Esquece, vou pegar pra mim. Aí pegou pra ele. E quando o Renato vira treinador, o Romário é que vira e fala, Renato, bota ele como teu auxiliar, que o cara é pica, é fenômeno. E o Alexandre era do Romário, você lembra disso? Lembro. Porque depois que saiu o Armando Marcial, ficou o Alexandre Mendes, certo? E aí esse casamento aí, então eu vou ligar pros dois e vou falar, meu irmão, vem devagar com a gente. Que, pô, eu já ajudei muito vocês dois. E o Vasco tem tudo pra ganhar o Grêmio lá, por quê? Ganhou aqui. O Grêmio tá tendo uma dificuldade enorme de repetir time, um desgaste enorme, cartões amarelos, Não tem poucas jogado peças bem, de reposição, tá tendo que usar alguns garotos da base. Ou seja, o time do Vasco vai ter retorno de Michael, Léo Pelé, Marlon Gomes, ou seja, que não jogue o Medel, porra, o Vasco monta uma super zaga ali, vai pra cima do Grêmio, e nós temos tudo pra ganhar os 3 pontos, porra. Aí fica o pessoal aí se vitimizando, porra, que caiu, que não sei o quê. Jogar a toalha nem pensar. Jogar a toalha nunca, rapaz. Porra, retroceder nunca, render-se jamais. Tu me conhece, porra. Então é isso aí. E aí, concorda com o Zé? Dá a sua opinião. Histórias legais que ele contou aqui. É sempre um
barato fazer vídeo com ele. Dá o like, que se ajuda profundamente a gente a continuar fazendo vídeos. Passamos só este mês de 1 milhão de visualizações e quero que você continue nos dando aquela força. Zé, um beijo no seu coração. É isso, Wellington. Obrigado mais uma vez por participar. Eu que me sinto honrado de participar do teu canal. Você é sócio aqui, junto com o Dé. Sabe que meu pai te amava, te respeitava. Sabe que o Eurico sempre, nunca te negou uma entrevista, porque você era um cara respeitado. Você trabalha com verdade. Infelizmente hoje... Não agrada muita gente, né? E Wellington, eu vou te falar aqui, e para você, torcedor vascaíno, nós temos 42 pontos com mais 6 disputáveis. 48. Podemos chegar a 48. O São Paulo mesmo, que vai jogar com o Bahia hoje, ele sabe que 47 ele não está totalmente salvo. Ele tem que salvar o bigode dele também. Provavelmente tá, mas não está totalmente salvo. Então, vascaínos, Vasco é para quem acredita, o Vasco pode sim ganhar lá e fazer um jogo quarta-feira gigante contra o Bragantino dentro de São Januário e a gente vai ficar na primeira divisão. Eu tenho essa fé e vou lutar até o fim. Só isso. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, da Tijuca. Zé Colmeia e o Wellington Campos. Fala, torcedor vascaíno, mais uma vez aqui estamos nós para mais um vídeo, né, onde teve aí a coletiva aí do Wellington Campos e Zé Colmeia, muito conhecido como Zé Comédia, mas brincadeiras à parte. É isso que o Zé Colmeia disse, pessoal. Vamos ter fé até o final, vamos lutar, porque ainda nada está resolvido. O Vasco ganhando do Corinthians também não estaria nada resolvido. O Vasco empatando também. E o Vasco perdendo, mesma coisa. Nada está resolvido. Temos a credibilidade aí, a fé no nosso time do coração. Que tudo pode se reverter. O futebol é muito imprevisível, né? Essa é a verdade, essa é a palavra certa. É tudo muito imprevisível. Muitas zebras podem ocorrer durante esse tempo. Nessa reta final, ainda tem mais 2 jogos. São Paulo ainda pode ganhar do Bahia, isso pode favorecer muito, né, ao favor do Vasco. Vasco contra o Grêmio lá também pode fazer um grande jogo e ganhar, somar esses 3 pontos importantes. E contra o Bragantino aqui na quarta-feira também pode fazer um jogo gigante. Então temos fé, vamos crer que tudo é possível ainda, beleza? Vamos continuar apoiando, esse é o papel da torcida, essa é a importância de uma torcida, apoiar o time até o final. Vamos acreditar no técnico Ramon Dias, né, que é um cara que chegou e fez história no Vasco. O Vasco tinha 9 pontos, como foi dito aí, hoje tem 43, então isso já é uma grande vitória para o Vasco. Se ele tivesse desde o início, com certeza o Vasco estaria fora de risco. Tamo junto, forte abraço. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Valeu!